Boa noite, povo de Deus. Só mais um momento, por gentileza. Fazer aqui os últimos ajustes. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Igreja Habitar. Todos aqui são bem-vindos, todos aqui são convidados a ter uma noite com Deus, uma noite que terá uma palavra diretamente dos céus para a vida de vocês. Vão convidando aí os seus amigos, vão marcando os seus amigos, vão marcando seus familiares, para que também possam receber aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, amém? Glória a Deus, aleluia. Sejam bem-vindos, vão aí se ajeitando. Glória a Deus. Aleluia. Não deixa. Tem aí os pastores, Marcelo, pastor Leandro, pastor Alex, Juliano, um abraço, meu querido, um grande abraço aí para todo mundo de São José dos Campos. Seja muito bem-vindo. Glória a Deus, aleluia. Vamos aguardar mais um pouquinho para a gente então iniciar mais esse culto, mais esse momento de adoração, mais esse momento de palavra, esse momento de reencontro. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Já marcou aí os seus amigos, familiares, já abriu sala nas suas redes sociais. A palavra de Deus, ela tem que ser expandida a todos, tem que chegar a todos. Nós somos propagadores da palavra de Deus, nós somos canal de bênção para a vida das pessoas. Marca aí seus amigos. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome. Aleluia, Jesus. Vamos dar início, então, a mais um culto, a mais uma live, a mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de trazer aquilo que Ele tem colocado em nosso coração. Eu convido a todos para ler comigo em Neemias 1, 2 e 5. Vão abrindo aí a Bíblia de vocês, Neemias 1, 2 e 5. Antes disso, vamos orar, vamos entregar essa live para o Senhor, vamos entregar esta noite, vamos nos colocar na posição para que o Senhor venha abençoar, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus querido, por essa oportunidade que o Senhor tem colocado, Senhor Jesus Cristo, em minha vida, Pai. Senhor, que eu venha diminuir ao mais pequeno dos homens, Pai, para que Tu, Senhor, para que Tu cresça, Senhor, para que a Tua glória, Senhor Jesus querido, seja, Senhor Jesus, propagada, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, como canal de bênção. Senhor Jesus querido, vá diretamente no coração daqueles que necessitam ouvi-la, Pai. Ó, Senhor Jesus querido, Espírito Santo de Deus, começa agora, Senhor Jesus, a quebrantar, Senhor Jesus, corações, para que receba de bom grado tudo aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, Pai. É o que eu te peço, Senhor Jesus, e desde já te agradeço, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus, aleluias. Já abriram aí Neemias 1, a partir do versículo 2 até o 5. Glória a Deus, aleluia. Neemias 1, 2 até o 5. Assim diz a palavra do Senhor: que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém.
E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guarda os seus mandamentos. Aleluia, glória a Deus. A Igreja Habitar nasceu no ano profético direcionado para o nosso querido pastor Leandro, o ano profético de Neemias. E o objetivo desse ano profético é levar uma palavra de reconstrução, levar uma palavra de reavivamento, de avivamento para muitas pessoas, para muitos chamados. E a palavra vai de encontro justamente com a história de Neemias. Neemias, apesar de não ter nascido em Jerusalém, não ter nascido em Judá, Neemias era um homem judeu. Neemias era filho de Israel. Quando Neemias ouviu aquela palavra através de seu irmão que Jerusalém estava destruída, que os muros estavam destruídos, que os portões estavam destruídos, Neemias foi tomado de uma compaixão, Neemias foi tomado de uma empatia tão grande, que ele se colocou à disposição de Deus de reconstruir estes muros. Apesar de Neemias não ter conhecido Jerusalém, provavelmente ele já nasceu no cativeiro, Neemias deve ter ouvido muitas vezes os seus avós, os seus pais, falar a respeito de Jerusalém, de falar a respeito da terra prometida que foi dada ao povo de Israel. E às vezes existem áreas nas nossas vidas. Neemias tinha uma área na vida dele destruída, que não necessariamente aconteceu com ele, que não necessariamente se passou com ele, mas passou com os pais, passou com os avós. Mas ele tomou aquilo para si, ele tomou aquela responsabilidade para ele. Ele colocou no coração dele, ele intercedeu por aquilo durante 4 meses. Para que Deus, através da vida dele, fizesse aquela reconstrução. Mas antes de falar a respeito de Neemias, pois Neemias é a última fase da reconstrução de Israel, é a última fase dessa grande reforma, nós precisamos voltar alguns anos atrás. Eu vou ter que entrar um pouco aqui no contexto histórico para que eu consiga chegar ao ponto dessa palavra. Ainda no deserto, Deus fez uma promessa para o povo de Israel. Na verdade, 2 promessas. Eu convido a todos para ler comigo em Deuteronômio 28, a partir do versículo 1. Deus, no deserto, ainda fez essa promessa que refletiu lá na frente na vida de Neemias. Na verdade, era uma promessa de bênção e uma promessa de correção. A primeira promessa que ele fez em Deuteronômio 28:1 diz: é uma promessa de bênção em que, se o povo de Israel se mantivessem fiéis a Deus, Deus os colocaria sobre todas as nações. E assim diz a palavra do Senhor. No versículo 1: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E no 2 diz: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas.
Bendito teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrar e bendito será ao sair. Essa foi a primeira promessa que Deus fez ao povo de Israel, ainda lá no deserto, bem antes de Neemias. E a segunda é uma promessa de correção, que diz: se o povo adorar outros deuses, se o povo começar com desobediência, mudar os seus caminhos, sair da presença do Senhor, ele fez a seguinte promessa. Deuteronômio 28:15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virá sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito será no campo. Ou seja, Deus nos deu o livre-arbítrio. E a partir do momento que nós temos o livre-arbítrio, as promessas de Deus, elas são condicionais. E cabe a mim, e cabe a você escolher qual promessa nós estaremos debaixo. Sobre qual promessa nós estaremos esperando a ação do Senhor nosso Deus. E isso se refletiu pesadamente sobre o povo de Israel. Deus, ele nunca deixa de cumprir nenhuma promessa, seja ela promessa de bênção, seja ela promessa de correção sobre as nossas vidas. E o povo de Israel, infelizmente, depois de chegar à Terra Prometida, infelizmente fez uma opção errada, decidiu desobedecer a Deus, decidiu sair dos seus caminhos, decidiu se envolver com idolatria, decidiu se envolver com homens e mulheres de povos idólatras. E já depois de Israel ter sido estabelecido como um reino, como um país, a promessa de Deus começa a se cumprir. O reino de Israel então é dividido, aquelas 12 tribos que saíram do Egito, passa agora a ser 10 tribos no norte, 2 tribos no sul. Mais um pouquinho eu entro na palavra. E a tribo do norte, essas 10 tribos do norte, o reino do norte, começa a cada vez mais se aprofundar no pecado, cada vez mais se aprofundar na idolatria, cada vez mais se afastar de Deus. Inclusive matam os seus profetas. Deus tenta por vários anos, até séculos, fazer com que o povo mude, com que o povo se arrependam, mas eles não mudam. E aí veio a consequência. Os assírios, que era um povo bárbaro, um povo mau, um povo cruel, um povo idólatra, um povo sem um mínimo de temor a Deus, ele invade o reino do norte. E ele vem com toda a força, com toda a destruição, e ele faz com que a promessa de Deus se cumpra sobre aquela parte de Israel. Eles aniquilam aquela nação, eles matam muitas pessoas, e as pessoas que sobrevivem são levadas cativas e espalhadas por todo o mundo. Nunca na história, depois desse evento, o reino do norte voltou a ser um país. Nunca. Enquanto o reino do norte estava aí sendo destruído, havia ainda no reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém, um pouco de temor a Deus. Um pouco. Mas logo também começaram a se afastar da presença de Deus. Talvez eles achavam, não, os errados eram do norte, por isso que veio sobre eles a destruição. E isso acontece conosco. Nós não percebemos quando estamos nos afastando da presença do Senhor. Nós não estamos percebendo, porque a gente vê que o irmão caiu, a gente vê que um familiar caiu, que o vizinho caiu, que um pastor caiu, que um obreiro caiu, que um levita caiu, mas nós achamos que nós estamos indo muito bem.
Nós esquecemos de olhar para dentro de nós, de nos autoavaliarmos, de examinarmos a nós mesmos. E isso aconteceu com o Reino do Sul. Começou não dando ouvido aos profetas, ou fingiam que o rei do Reino do Sul fingia que ouvia os profetas, mas não estava dando ouvidos. Preferia ouvir os jovens, se envolver com pessoas de países idólatras, se envolver, trazer costumes, né? Ecumenismo, sincretismo religioso. O rei teve a capacidade de queimar a palavra de Deus quando o profeta apresentou e estava tentando salvar, mostrar que eles estavam errados e precisavam voltar à presença de Deus. O rei mandou queimar a palavra de Deus. E agora entrando na palavra, começa então a acontecer a promessa de Deus também no Reino do Sul, Judá, cuja capital é Jerusalém. Só que diferente do Reino do Norte, quem invadiu o Reino do Sul foi a Babilônia. Foi a Babilônia que invadiu o Reino do Sul. E a primeira invasão, ela não foi uma invasão violenta, porque os babilônios, diferente dos assírios, eles tinham uma maneira diferente de dominar um país. Eles iam aos poucos, eles iam minando as estruturas dos países que eles queriam conquistar. E a Babilônia entrou pela porta da frente de Judá, atravessou a cidade sem destruir uma casa, sem destruir nada, sem quebrar um muro, nada. Chegou no palácio e intimou o rei. Falou: é o seguinte, ou eu levo você e sua família e os nobres cativos, ou eu destruo toda a cidade. E o rei cedeu. O rei passa, ele e sua família e os nobres se tornarem reféns da Babilônia. E eles são levados. E nessa leva, todos conhecem a história, foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei destitui, e Babilônia destitui esse rei e coloca lá um rei substituto, um rei vassalo, que é subordinado a eles, que faz tudo o que eles queriam. E é assim que o inimigo entra, começa a minar, começa a destruir áreas da nossa vida. A primeira área atingida que nós ainda não estamos percebendo são as nossas estruturas. São as nossas estruturas. Ou seja, quando a Babilônia tira o rei, o povo fica sem rei, a parte administrativa da cidade fica sem comando. Isso acontece conosco. Quando o inimigo ele tenta entrar na nossa vida, ele vem aos poucos. Ele abala o nosso relacionamento, ele abala a nossa vida sentimental, ele abala a nossa vida profissional, ele abala a nossa vida acadêmica, a nossa vida financeira. São essas áreas que começam a ser tocadas pelo inimigo para nos afastar de Deus. São essas áreas que ele começa a entrar para nos afastar das promessas de Deus. Passado algum tempo, esse rei que ficou no lugar do rei que foi levado cativo, na segunda investida da Babilônia, tenta escapar, tenta criar uma revolta. Babilônia enfurecida volta para Jerusalém. E dessa vez, eles destroem o templo. Primeiro, eles invadem o templo. Já destruiu a parte administrativa, já destruiu a estrutura da cidade. Eles invadem o templo e saqueiam os utensílios que foram colocados por Salomão. Os utensílios que eram usados na liturgia do culto. E eles saqueiam. E após saquear, eles tocam fogo e destroem o templo. Vão embora e levam mais 10.000 pessoas cativas. Essa é a segunda área. A segunda área que o inimigo tenta
invadir a sua vida. É a sua vida espiritual. Essa é a segunda área que o inimigo tenta destruir. Ele começa saqueando os utensílios do templo da sua vida, fazendo com que você não tenha vontade de orar. Ele saqueia o seu altar, que é a oração, o seu joelho no chão. Ele saqueia a sua vontade de adorar, a sua vontade de louvar a Deus. Ele saqueia a sua comunhão com Deus através do pecado, suja as suas vestes santa de entrar no templo, mina a sua vida espiritual, saqueia os utensílios do seu templo e depois destrói. Nesse momento a sua vida espiritual e a sua vida estrutural está totalmente destruída. É assim que ele age. E isso não leva um tempo muito longo não, é muito curto não, ele faz aos poucos. Ele faz aos poucos, você nem percebe que isso está acontecendo. Passado algum tempo, Babilônia volta. E dessa vez, ela faz um grande cerco na cidade. E durante 18 meses, eles ficam acampados pelo lado de fora de Jerusalém. E nesse meio tempo, o povo começa a se desesperar, a passar fome, a comida acaba, as pessoas começam a morrer, começam a ficar fracas. E nesse meio tempo, Babilônia encontra uma maneira de entrar na cidade. Depois de quase 2 anos. E sabe o que Babilônia faz? Destrói os muros, destrói a resistência, destrói a fortaleza, e assim o inimigo faz em nossas vidas. Ele arma um cerco em volta, e aí ele fica tentando. Já tirou nossa estrutura, toda a nossa estrutura, já mexeu com a nossa vida espiritual, já destruiu o templo. E agora ele quer destruir o quê? A nossa autoestima, a nossa motivação, a nossa coragem, a nossa vontade de servir a Deus, de exercer nosso ministério. E é assim que ele age. Isso acontece ao longo de meses, anos. Não é rápido, a ponto de nós não percebemos. E nós somente poderemos ter as áreas de nossas vidas reconstruídas, reformadas, quando nós entendermos em qual momento da nossa vida elas foram desconstruídas. Eu convido você nessa noite, a fazer um autoquestionamento. Qual foi a última vez que você disse: tá tudo bem na minha vida? Vai tudo bem na minha vida? Qual foi a última vez que você foi cheio do Espírito Santo? Qual foi a última vez que você estava autoconfiante, motivado? Faça essa pergunta para você mesmo. Aí você vai perceber onde começou a ruína, a destruição de certas áreas da sua vida. Onde o inimigo começou a abalar suas estruturas. Onde o inimigo começou a destruir e saquear o seu templo. Onde o inimigo começou a tirar a sua autoestima, a sua coragem. Faça essa pergunta para você mesmo. Porque é a partir daí que vai começar a grande mudança. Porque primeiro nós temos que reconhecer, nós precisamos entender, não se pode reconstruir algo dentro de nós que nós nem sabíamos que estava corrompido, que estava quebrado, destruído, que estava em entulhos, em cacos. Porque senão não vai ser uma construção bem feita, uma reconstrução bem feita.
Logo, logo, tudo aquilo que foi restaurado vai cair de novo. Porque talvez não era aquela parte, não era aquele ponto da nossa vida que precisava ser melhorado, que precisava ser restaurado. Faça essa autoanálise nesse momento. Eu convido você para então a gente partir para outra parte, que é a reconstrução, a restauração, o renovo. Amém? Babilônia, ela era especialista em cercos. Era uma especialidade dos exércitos babilônicos cercar. Mas nesta noite eu tenho algo para te dizer. Nesta noite eu tenho algo muito importante para te dizer. Acima de Babilônia, que é especialista em cerco, nós temos um Deus que é muito mais poderoso que Babilônia. Se eles são especialistas em cerco, nós temos um Deus que é especialista em desfazer esse cerco. Ele é especialista em desfazer nó, em quebrar corrente, em mudar histórias, em reconstruir, em renovar, em restaurar, em transformar vidas. Esse é o Deus que nós servimos. E este é o Deus que eu convido você nessa noite a entregar a sua vida em todas as áreas que estão precisando de uma restauração. Aleluia. Glória a Deus. Glorifica a Deus aí, família, enquanto toma água. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Fala mesmo, Pai. Amém. Aleluia. Hoje nas nossas vidas, Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Mas existia uma promessa, uma profecia sobre a vida do povo de Judá, do povo de Jerusalém. Que o cativeiro não ia durar mais do que 70 anos. O cativeiro ele não ia ser mais longo do que 70 anos. E Deus então começa a mudar a história. Passados 70 anos, Deus começa a trazer de volta aquele povo que foi levado cativo para a Babilônia. A primeira turma de exilados que retornaram para a Babilônia, eles tinham a responsabilidade de restaurar o sentimento nacionalista daquele país, daquela terra. Eles tinham a responsabilidade de trazer de volta a honra de ser uma nação. E esta é a primeira área na sua vida que o Senhor quer restaurar. As suas estruturas. Ele quer restaurar a sua vida sentimental. Ele quer restaurar a sua vida financeira. Ele quer restaurar a sua vida acadêmica, a sua vida profissional. Ele quer restaurar os laços com a sua família. E essa questão familiar ela é muito séria, porque a restauração depende de muitas coisas. Às vezes, você foi o ofendido nesse problema, nessa destruição. Você foi a parte ofendida, foi seu pai que te ofendeu, foi sua mãe que te ofendeu, foi seu irmão que te ofendeu, foi um tio. E ele vai ligar para você essa semana, essa pessoa vai ligar para você essa semana. E logo depois que você falar alô, você vai falar assim, eu te perdoo. Aí começou a restauração na sua vida familiar. Você vai dizer, eu te perdoo. Aí começa a restauração na sua vida familiar. Eu te perdoo. Aí começa a restauração na sua vida familiar. A partir daí, muitas coisas vão ser liberadas no mundo espiritual. Muitas coisas vão ser desamarradas na sua vida. Porque você foi capaz de liberar perdão. Essa é a primeira área que o Senhor restaura. As suas estruturas. Seu negócio que devido à pandemia está indo mal, ele vai sobreviver, você não vai falir. Deus ele vai restaurar, ele vai permitir que você seja honrado, ele vai permitir dupla honra. Creia nisso em nome de Jesus. A promessa continua sendo colocada em andamento.
De novo, as coisas não são rápidas, as coisas não acontecem de uma vez. Deus, Ele trabalha no tempo dele. As coisas vão acontecer no tempo dele na sua vida. Porque se Ele faz tudo de uma vez, você acaba saindo da dependência, você acaba saindo da necessidade de estar na presença de Deus. Então Ele vai restaurando aos poucos. A segunda leva de pessoas voltadas do exílio estava à frente, sabe quem? Profeta Esdras. Ele estava à frente do segundo grupo. E a responsabilidade de Esdras era restaurar, reconstruir o templo que foi destruído. A responsabilidade dele é de trazer a palavra de Deus de volta para o povo que estava lá naquela terra devastada. E Esdras marcha rumo a Jerusalém confiante, com firme propósito de restaurar o templo, de restaurar a vida espiritual daquele povo. E essa é a segunda área que o Senhor quer restaurar na sua vida nesta noite, que é a sua vida espiritual. Essa é a segunda área. Deus quer reconstruir o templo dele na sua vida hoje. A partir do momento que você reconheceu onde foi que você errou, onde você pecou, onde você se afastou do Senhor, você já tem essa consciência, você já sabe, você já confessou. Ele quer hoje começar a construir o templo novamente, fazer de você templo da sua glória. E Ele começa a restabelecer dentro de você os utensílios. Ele coloca o altar. Você começa a ter vontade de orar, você começa a ter vontade de buscar, você começa a ter vontade de jejuar. Ele coloca os utensílios da adoração, você começa a deixar de ouvir música secular e começa a ouvir louvor. Você começa a encher a tua vida de louvor. Ele traz de volta as tuas vestes brancas. Você confessa o teu pecado, você começa a voltar a ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. A sua vida ela é restaurada. Seu ministério é restaurado. Você volta a pregar, você volta a cantar, você volta a tocar, você volta a ficar na recepção, você volta a limpar a igreja, você volta a evangelizar, você volta a consolidar, você volta a dar aula do Portas Abertas. Deus restituiu a sua vida estrutural, agora Ele restituiu a sua vida espiritual. E voltando agora a Neemias, que foi no início falado, voltando agora a Neemias, depois que ele colocou no coração que ele tinha que restaurar aquela área na vida dele, que era a memória dos seus pais, a honra, a memória dos seus pais. Neemias jejua por 4 meses. Neemias entra numa intercessão poderosa a respeito desse processo, a respeito desse propósito de restauração. Passado 4 meses, ele vai até o rei e diz que precisa voltar para Jerusalém. Que precisa voltar e restaurar os muros, restaurar as portas. Mas ele antes, 4 meses, já estava 4 meses orando. E Deus tocou no coração daquele rei. Que não somente permitiu que Neemias regressasse para Jerusalém, para ajudar a terra que ele nem conhecia, mas também deu passagem livre, deu um passaporte que ele pudesse passar em qualquer lugar daquele reino. Ainda deu carta de recomendação para que tudo que ele precisasse para restaurar os muros de Jerusalém fosse dado a ele. E é assim que Deus trabalha. Além de Ele restaurar, reconstruir, restaurar toda e qualquer área da sua vida que necessita, Ele também lhe dá condições. Ele coloca pessoas para te ajudar, Ele coloca pessoas para te encaminhar, Ele coloca pessoas no seu caminho para te ajudar a concluir aquilo que Ele tem prometido para você. Ele não te desampara em nenhum momento, Ele pensa em tudo, em todos os detalhes. Neemias então parte para Jerusalém.
E a restauração de Deus na sua vida, a última, a restauração dos seus muros, a restauração das suas portas. Seus muros, suas portas, sua autoestima, é seu ânimo, é sua coragem, é sua determinação, sua fortaleza. Ou seja, Deus tem restauração completa para a sua vida. Ele pensa em todas as áreas. Ele pensa em tudo. Neemias volta para Jerusalém e Neemias precisou trabalhar na motivação daquele povo. Mesmo Esdras tendo ido antes, o povo ainda estava triste. Havia muita destruição. Mas Neemias chegou lá, firme, corajoso, motivado, determinado. E é assim que Deus espera que você seja. Para tudo na sua vida, para o seu relacionamento familiar, sentimental, suas relações de trabalho, mas principalmente na obra de Deus. Porque a obra tem que ser completa. A restauração tem que ser completa em todos os sentidos. E Neemias então começa a restaurar os muros. Mas você acha que o inimigo fica contente com essa restauração? Você acha que o inimigo fica tranquilo? Fica ali quietinho? Ele continua tentando fazer o cerco. E ele usou Sanbalat e Tobias para armar contra a vida de Neemias. Ele usou Sanbalat e Tobias. Mas Neemias tinha algo no seu coração. Ele tinha algo para cumprir. Algo que Deus colocou dentro do coração dele. E ele disse, estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer, eu não posso parar, você não vai parar, você não vai descer, e não existe Sanbalat Tobias que irá fazer você parar, que irá fazer você parar a reconstrução. Não existe. Seus muros já foram restaurados, seus portões já foram restaurados. Não existe nada, inimigo algum, cerco algum, que poderá se levantar contra ti. Receba essa palavra nesta noite. Tome posse dessa palavra nessa noite. Os confins do Senhor são como os muros de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É isso que o Senhor nos tem dito, isso que o Senhor tem para todos nós nessa noite. Amém? Glorifica, família. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. E nessa noite, Deus tem um projeto de reconstrução para a sua vida. Deus tem um projeto individual para cada um de vocês que estão nesta live, nesta noite, e para aqueles que irão assistir posteriormente. Ele tem um projeto que foi feito pelo maior arquiteto do mundo, o maior engenheiro do mundo, o criador dos céus e da terra. Ele tem um projeto de reconstrução para você nesta noite. Você que já conhece a Jesus, que já está servindo a Deus na igreja, não importa se é na Habitar, se é em outra denominação, mas que existe ainda algo na sua vida que precisa de restauro, que precisa ser reconstruído, que precisa ser avivado, que precisa ser renovado. Faça comigo agora esta oração. Coloque a mão no seu coração. Faça comigo essa oração nessa noite. Senhor Jesus, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus detentor de toda a sabedoria, Deus que nos conhece desde o ventre de nossas mães, Deus que sabe o minuto, Deus que sabe a hora, o minuto, o segundo em que nós saímos da sua presença, em que nós demos legalidade para o inimigo acessar qualquer área de nossas vidas.
Deus, eu aceito o seu projeto de restauração sobre a minha vida. Eu aceito, Senhor Jesus, o projeto de renovo, de avivamento, de reconstrução sobre a minha vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Você que já está conosco, eu peço aos pastores que coloquem aí os nossos números de telefone. Nos procure. Você pode estar no Portas Abertas, você pode, ainda não está no Portas Abertas, mas está nos acompanhando. Nos escreva, que nós iremos entrar em contato com você. E se você é de uma outra denominação, procura seu pastor. Não sofra sozinho. Não deixe, não sirva a Deus incompleto, com áreas ainda precisando de restauro. Agora eu vou falar com você que não conhece a Jesus Cristo. Eu vou te dizer uma coisa. Só existe um caminho. E Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus se não for através do Senhor Jesus Cristo. E eu vou falar uma coisa aqui que tem a ver lá com o início, no contexto histórico. Aqueles que foram levados pelos assírios morreram. Não tiveram chance de poder voltar, de poder se arrepender. Mas Deus permitiu que os babilônios não interferissem na vida espiritual dos cativos. Todo cativo babilônio poderia continuar servindo os seus deuses. E nesse período de 70 anos, o povo pôde se arrepender. Foram produzidas obras literárias, poemas lindíssimos durante o período do exílio, que até os babilônios pediam para que os judeus cantassem. Se você está nessa noite ouvindo esta palavra, ou se você está ouvindo essa palavra num outro momento, é porque Deus permitiu que você fosse levado pelos babilônios, para que você fosse tratado no exílio, e para que hoje você tenha a opção de ficar no cativeiro ou voltar para Jerusalém. Porque existiram muitos dos exilados que preferiram ficar na Babilônia, que não quiseram voltar para Jerusalém, não quiseram fazer como Neemias e como Esdras. Se conformaram com aquela vida de cativo. Tá bom aqui, vou levando minha vidinha desse jeito, né? Não congrego, não sirvo a Deus, mas tá bom, tá tranquilo, já me acostumei. Mas nós não podemos nos acostumar com as coisas deste mundo. Não podemos. E a pergunta que eu faço para você nesta noite, o que você prefere? Cativeiro ou Jerusalém? Céu ou inferno? É duro, mas não existe outro caminho a não ser através do Senhor Jesus Cristo. E se você nessa noite quer entregar a tua vida para Jesus, se você quer ter todas as áreas da sua vida restaurada, renovada, reconstruída, reformada, diga eu quero. Aí está os nossos números de telefone dos pastores da Igreja Habitar. Nós estamos à disposição. Nós estamos à disposição de vocês para que nós possamos caminhar juntos, para que nós possamos trabalhar nessa grande obra de reconstrução juntos. Não deixa de nos escrever. Nós queremos te ajudar. Outrora, também estávamos com muitas áreas da nossa vida destruída. Esse ministério, ele é uma prova disso, é restauração dos nossos ministérios, a Igreja Habitar. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Cativeiro ou Jerusalém? Qual é a sua escolha? Amém? Vou orar para encerrar esta mensagem. E eu espero que o Senhor tenha colocado dentro do seu coração tudo aquilo que Ele tinha reservado para você nesta noite. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa fidelidade tão grande
em relação às nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por ser o grande construtor e reconstrutor das nossas histórias, Pai. Senhor Jesus, vai de encontro, Senhor, o coração de cada um que recebeu nessa noite essa palavra, Senhor. Vai de encontro, Senhor, a cada área, Senhor, que precisam ser restaurada, reconstruída. Senhor Jesus querido, talvez não seja na ordem que foi pregada ou exatamente nas coisas que aqui foram mencionadas, mas Tu conhece a cada um, Senhor, dos Teus filhos, Pai. E obrigado, Senhor, por ser esse Deus misericordioso, por ser esse Deus que nos abraça, que nos ama, que nos coloca de pé, Senhor, e que não importa onde nós caímos, Pai. Onde, quando e com quem nós caímos, o Senhor Jesus, o Senhor estava ao nosso lado. E quando nós olhamos para cima e abrimos nossos olhos, as suas mãos estavam estendidas para nós, Pai. Nós cremos, Senhor Jesus querido, nas tuas promessas, Pai. E queremos, Senhor Jesus, viver as promessas de bênção, Pai. Queremos, Senhor Jesus, ver as promessas de prosperidade, Senhor Jesus. Queremos ver as promessas, Senhor Jesus, de reavivamento, Pai. É o que eu te peço, Senhor Jesus Cristo. E desde já agradeço por mim e pelos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Muita sede. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá aos nossos avisos. Nós temos o nosso discipulado, que é o discipulado do Portas Abertas. Esse discipulado, para quem não conhece ainda, ele está aos cuidados do nosso diácono Fernando. Ele acontece todas as terças e quintas-feiras. Participem, é bênção, tem um pessoal super animado, o professor Diácono Fernando é uma pessoa abençoadíssima, ele faz tudo com muito amor e com muito carinho, eu tenho certeza que será bênção para a sua vida, amém? Discipulado Portas Abertas. Nós também temos o Projeto Fase. O Projeto Fase é o braço social da Igreja Habitar. E o responsável pelo Projeto Fase é o nosso querido irmão, o voluntário Francis. Se você precisa de ajuda ou quer ajudar, procure o nosso irmão Francis. Por favor, Francis, coloque aí o seu contato. O professor Fernando também coloca o contato aí do Portas Abertas, por gentileza. Irmãos, como todos vocês sabem, a Igreja Habitar é uma igreja que recém-nascida, somos um bebezinho ainda, estamos nos estruturando e nós precisamos da ajuda de todos vocês. No momento, nós estamos com a campanha das cadeiras, tá? Nós estivemos agora no culto no último domingo, que as cadeiras eram do salão, não eram as nossas. As nossas cadeiras são umas cadeiras pretas, são todas novas e cada cadeira custa R$25. O nosso objetivo é termos 100 cadeiras para quando nós alugarmos nosso local definitivo, a gente já tenha as cadeiras para acomodar os irmãos. Então, se você sentir no seu coração e quiser abençoar essa obra, por gentileza, coloca aí o nome de Marcelo, coloca a conta aí, por favor, amor. Para as pessoas, para vocês contribuírem. Cada cadeira custa R$25. Você pode contribuir com uma, com duas, com três, com 10 ou com as 100, né? Se Deus assim permitir te abençoar, amém? Nós também, nosso culto. Nossos cultos acontecem às quartas-feiras através da live, porque ainda nós não temos nosso local físico e também pela questão da pandemia. E aos domingos nós temos culto presencial. Porém, o culto presencial é com restrição de lotação. Por enquanto está sendo para os membros. Caso você tenha interesse em participar, existe uma lista, né? Porque nós não podemos colocar muitas pessoas, tem um distanciamento. Nós cumprimos rigorosamente todos os critérios de segurança, rigorosamente, para que sejamos bênção. Então, se você tem interesse, procura um dos pastores que já colocaram os telefones aí. O que mais? Você que está participando do Discipulado Portas Abertas, no próximo domingo, às 17 horas, é o nosso primeiro encontro do voluntariado.
Você que tem desejo de trabalhar na obra, você que tem desejo de ter essa área restaurada nessa sua vida, essa área reconstruída na sua vida, que é trabalhar na obra, exercer seu ministério, compareça às 17 horas. Alguns líderes de ministérios, pastores, mentores de ministério estarão lá falando qual a área da igreja que precisa da sua ajuda, tá bom? É necessário estar no Portas Abertas. Você também que é membro da igreja, você já está frequentando, você que está nas Portas Abertas, não deixam de contribuir também com seus dízimos, com suas ofertas. Recentemente nós tivemos uma despesa muito grande com equipamento de som e nós precisamos nos capitalizar para poder alugar nosso local próprio, tá? Não deixe de ser fiel com seus dízimos, suas ofertas. Isso também faz parte da restauração da nossa vida. Isso é uma área que precisa ser sarada e curada dentro da nossa vida e nosso relacionamento com Deus, amém? Mais alguma coisa? Acho que é isso. Quero agradecer a todos por terem ficado, quero agradecer aos meus companheiros de ministério pela força, né? Estou voltando agora, né, exercer o meu chamado, e eu conto com a oração de todos vocês sobre a minha vida e sobre a vida da minha família, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós, povo de Deus, desde agora e para todo sempre. A igreja do Senhor diz: Amém. Boa noite, Deus abençoe, meus queridos.